Seja muito bem-vindo, síndico de coragem, a essa aula onde eu vou te ensinar o melhor formato para você conseguir fazer network dentro dos seus negócios, dentro da sua vivência, para que você consiga trazer um resultado mais interessante para a sua vida. Meu nome é Jonatas Duarte, eu comecei minha carreira profissional com a parte de vendas. Na parte de vendas, se você conhece um bom vendedor, você sabe que ele tem uma boa lábia, ele fala demais. Só que nessa trajetória minha de vendas, eu comecei a notar que mais do que vender produtos ou serviços, eu deveria fazer com os clientes que eu tinha, trazer eles para próximo de mim. Então aconteceu com algumas empresas que eu trabalhei, eu saía da empresa, mas eu mantinha os clientes, eu mantinha as pessoas. Esse formato, ficou muito claro para mim, esse entendimento de que nós precisamos estar sempre focado nas pessoas, para que as pessoas elas consigam nos entender, elas consigam levar o nosso nome mais longe. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com treinamentos comportamentais e, meu Deus do céu, quando comecei a trabalhar com treinamento comportamental, eu indiquei para todos os meus amigos e eles começaram a comprar. Só que quando eu fui começar a vender para pessoas que eu não conhecia, eu fiquei perdido. Porque, primeiro ponto, eu saí batendo em um monte de empresa que eu não conhecia as pessoas. Aí eu parei um pouco, analisei a situação e o que eu fiz? Eu peguei um papel, uma caneta, eu listei todas as pessoas que eu conhecia, que eram empresários, empreendedores, e falei, cara, deixa eu ver o que essas pessoas, será que essas pessoas não têm interesse? Essas pessoas, elas têm um perfil. E então, eu comecei a entrar em contato com elas. E elas começaram a gostar do trabalho meu de treinamento comportamental e começaram a comprar. Só que essas pessoas acabaram. E o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu comecei novamente a bater em empresas, tentando achar clientes. Só que eu peguei e fui mais claro. Eu peguei e falei, cara, deixa eu chegar para essas pessoas e pedir alguns contatos. Aí eu pedi alguns contatos. Acontece que elas me passavam 10 nomes, 20 nomes, e eu ligava e as pessoas não me atendiam. Elas não queriam me receber, porque elas ainda assim elas me viam como um vendedor. Quando que o jogo começou a mudar? Quando aquelas pessoas elas começaram a falar de mim. Então eu vi que começava a fechar e eu falava, cara, por que tu fechou negócio comigo? Por que tu me recebeu aqui na sua empresa? E elas diziam, foi porque fulano falou muito bem de você, foi porque ciclano, ele me falou o crescimento que ele teve com você. Beltrano falou muito bem de você, por isso que eu te recebi. Eu comecei a entender o que era network. E assim eu consegui crescer, ampliar as empresas e trabalhar no ramo de comportamento humano durante um bom tempo. E eu vou te explicar aqui o que eu fazia com essas pessoas para trazer um resultado, para aproximar elas e que chavezinha que mudou na minha cabeça. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te trazer o contexto do que não é network. Porque você pode até se abismar, mas tem muitas pessoas por aí falando que fazem network, mas na realidade elas não sabem o que é network. Primeiro ponto, network não são os amigos de cachaça. Por que eu digo isso? Eu encontro pessoas que elas falam, toda sexta-feira eu tenho meus amigos que nós nos reunimos para fazer network. E uma vez me convidou para ir lá. E quando eu cheguei lá, eles estavam lá tomando cerveja, se divertindo e tudo mais. Aqui na nossa região, em Santa Catarina, nós chamamos isso de feirino. O que é feirino? Um encontro uma vez por semana que as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa, né? Para se divertir, ou o feirino que joga bola uma vez por semana, ou o feirino que joga vôlei, ou o feirino que vai no boteco beber. Eu já não bebi naquela época, então eu fiquei até meio constrangido naquele local. Então, primeiro ponto, isso aí não é um network, isso aí quer dizer os seus amigos de curtição, seus amigos que vocês juntos fazem algo bacana. Ok, natural, cada um faz o que quer com as pessoas que bem entender. Eu aceito isso e tranquilo, mas não é network. O objetivo ali não é conexões, não é business, não são fazer negócios e ampliar a renda de todos os envolvidos. Outra coisa que também não é network é grupo de propaganda. Uma vez fui fazer uma palestra lá em Minas Gerais, na terra da Letícia, em Sete Lagoas, e quando eu cheguei lá me chamaram para ir numa rodada de network.
Eu fiquei muito feliz, falei, claro que eu vou. Eu cheguei em um dia, no outro dia já tinha essa reunião. Aliás, eu já tinha saído de Santa Catarina com essa reunião agendada. Chegou lá na parte de manhã, eu vi que aconteceu uma movimentação diferente. O que aconteceu? Era em torno de umas 30 ou 40 pessoas, todos eles se levantaram, eles tinham 2 minutos para apresentar a sua empresa e o que eles faziam. E depois sentavam, havia um mestre de cerimônia que ele falava alguns contextos lá, as pessoas anotavam, trocaram cartões e um abraço, tchau pro gaiteiro. Isso também não é network. Isso aí é uma rodada de negócios, onde você vai ali, fala um pouco do seu produto ou serviço e a pessoa fala um pouco do produto ou serviço dela. Se acaso você estiver com a necessidade de contratar aquele serviço, ok, você contrata. E se alguém olhar o teu produto ou serviço e achar interessante para ele, ele também irá te contratar. Mas não é network de fato. Network é muito além do que isso. Network é quando você conecta outras pessoas, quando você faz as coisas não por interesse próprio, mas sim para agregar valor às outras pessoas. O terceiro ponto, network também não é grupo de afinidade. Existem pessoas que falam, eu tenho meu grupo de network, e dentro desse grupo de network tem uma pessoa que ela não gosta, e aí ela vai lá e envenena as outras. Ela fala, fulano não é uma pessoa muito bacana, ciclano também não gostei muito, ele fez tal coisa, Beltrano, eu não me dou bem com ele. Isso aí pode ser os seus amigos, isso aí pode ser o seu grupo de cachaça, seu grupo de passeio, seu grupo de futebol, seu grupo de vôlei, basquete, sei lá o que você gosta de fazer. Mas não é o seu network, porque network não tem a ver com grupo de afinidade. Network tem a ver com interesses em comum, e no caso, pode ser interesse em comum em crescer no ramo condominial, pode ser interesse em comum em ampliar o seu conhecimento em algumas áreas, pode ser interesse comum em todas as áreas que você pensar ser necessário para você. Agora que você já entendeu o que não é network, vamos entrar mais profundo sobre o que é de fato network. Network são a sua rede de conexões, as pessoas que têm à sua volta. Vamos pensar comigo sobre um rei. Né? Um rei ele precisa tomar uma decisão. E se você viu algum filme mais antigo, você vai ver que o rei ele havia sempre alguns conselheiros. Tem sempre aquela história do rei Arthur e a tábua redonda, onde havia as pessoas ao seu redor que ajudavam o rei Arthur a tomar decisões mais inteligentes. Isso aí porque é o network dele. Ele sozinho não era bom o suficiente para conseguir reinar aquele local. Porém, o grupo específico havia o conhecimento necessário para que as coisas cresçam. Por que eu digo isso? Porque vejo vários síndicos que quando eles falam que estão ampliando seu network, eles são muito bons, mas eles só se relacionam com outros síndicos. Jonatas do céu, não pode ampliar o network com outros síndicos? Pode e deve, mas tem uma coisa na sua cabecinha linda e maravilhosa. Se você ampliar o seu network com outros síndicos, eles só vão te dar a capacitação para você se tornar um síndico ainda melhor. Na realidade, o que você precisa para você ampliar a quantidade de condomínios que você tem é você ampliar o seu network com pessoas do ramo condominial. Porque veja bem, quem que vai te indicar para um prédio? Será mesmo um síndico antigo? Porque se ele está saindo, duas coisas podem estar acontecendo. Ou uma, aquele condomínio é um pepino que ele não quer nem ver pintado de ouro, ou ele é o pepino que está sendo escorraçado de lá e está querendo colocar alguém. Se for a segunda opção, ele está saindo porque ele fez algumas coisas que não é tão interessante, ele está vendendo você para ir lá fazer uma assembleia, mas as pessoas já não gostam dele. Tu acha que elas vão gostar de você? Não, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Elas irão te julgar que você é farinha do mesmo saco que ele. Ou seja, não vai ser bacana. Você precisa ampliar o seu network, mas ampliar o seu network com outras pessoas de outros ramos, que vai fazer com que o seu nome chegue em prédios diferentes, chegue aonde suas mãos não conseguem chegar, que a sua voz sobre como você lida nos condomínios, ela vá mais longe do que você consegue fazer com você sozinho. É o seu grupo de pessoas. Napoleão Hill, que é de 1800 e
1880 até 1970, se a minha memória está boa, ele inventou um contexto de mente mestre. O que é esse contexto de mente mestre? Você ter pessoas ao seu redor que juntas vocês conseguem se tornar melhores. Um bom exemplo que nós temos sobre isso são os grandes empreendedores. Você vê e pode notar que os grandes empreendedores, eles estão sempre andando juntos. Por quê? Porque eles sabem que o que um está fazendo lá no negócio dele, o negócio é diferente. Mas o que um está fazendo no negócio dele serve para todos os outros. E aí sim vão se conectando. Então eu quero que agora você pegue e faça uma lista aí, pega um papel, uma caneta e faça uma lista de 10 nomes de pessoas de ramos diferentes. Aliás, faz uma lista de 10 ramos diferentes que o seu, que exista dentro dos condomínios. Primeiro ponto é isso. Faça esses 10 ramos e daí você lista 10 pessoas que são boas desse ramo que você conhece, ou já ouviu falar, ou que você consegue se conectar. Às vezes não é pessoa, é uma empresa específica, mas você sabe que consegue se conectar àquela empresa. E depois você vai se conectar com essas pessoas. E como é que eu vou fazer isso, Jonatas? Como é que eu vou me conectar com outras pessoas de uma maneira que eu não seja intruso, que eu não seja infiltrado, que eu faça um monte de coisa? Você vai lá conversar e conhecer as pessoas. O porquê que eu devo conhecer as pessoas? Primeiro, para entender mais sobre o trabalho deles. Por quê? Porque quando você precisar dos serviços deles, você já tem uma amizade, você já tem uma parceria com eles e já sabe que eles vão ser os teus amigos. E pelo amor de Deus, trabalhe sempre com muita integridade. Existem pessoas que querem comprar outras pessoas. Olha, eu vou te indicar e você me dá uma porcentagem. Então, se você começar a fazer coisas erradas irão começar a acontecer com você. Daqui a pouco você será conhecido pelas coisas erradas que você faz. E isso não será muito bom, porque apagar uma mancha ruim em um nome é muito difícil. Você deve conhecer alguém da sua cidade que ela fez coisas que não eram tão interessantes e até hoje ela paga por isso. Então, liste essas pessoas, entre em contato com elas, demonstre interesse em saber mais sobre o produto delas, interesse em saber mais sobre elas, para que você consiga ampliar o seu network. Segundo ponto que você precisa saber, não é sobre você e sobre o seu ganho. Network é sobre o que você agrega às outras pessoas. Então, entre em contato com elas e perceba de que maneira você vai poder ajudá-las a ter um crescimento, ajudá-las a ter um desenvolvimento, ajudá-las a realmente se desenvolver em alguma coisa. Desde matérias, desde cursos, desde informações básicas, desde indicações, por que não indicar outras pessoas? Tudo que você puder fazer para agregar mais valor ao outro, isso será interessante. Jonatas, por que eu tenho que me preocupar em entregar mais para o outro? As pessoas, quando elas fazem network, elas querem sempre receber do outro e poucas estão dispostas a dar. A grande verdade é que quando você faz algo que você agrega valor para o outro fica com uma dívida meio de gratidão por você. Então o teu nomezinho fica lá gravado na mentalidade dele. Pô, fulano uma vez ele me ajudou em tal coisa. Então eu já estou mais propício a ajudá-lo. Mas lembre-se, faça isso tudo porque você queira mudar o seu jeito de ser. Faça isso tudo porque você é uma pessoa diferente. Faça isso tudo porque você é uma pessoa que queira agregar sempre mais valor ao outro. Vou falar aqui de um rapaz que trabalhou comigo, o Paulo. O Paulo ele trabalhou numa empresa que eu trabalhei quando eu tinha 18 a 19 anos, mais ou menos. Faz 2 anos atrás, mais ou menos. Brincadeiras à parte, faz 20 anos atrás. Esse Paulo trabalhou junto comigo. E eu lembro dele muito bem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na realidade ele trabalhava numa empresa que era fornecedora para nós. E uma vez por semana ele estava nessa nossa empresa, no nosso escritório. E quando ele chegava no nosso escritório, ele sempre chegava com um tipo de doce para as meninas que trabalhavam na recepção, que atendia ele. E toda vez que ele chegava lá, era a mesma coisa. Ou ele levava um sonho de valsa, ou ele levava algumas balinhas, ou ele levava aquelas balinhas quebra-queixo, ou ele levava algum outro tipo de doce. Ele sempre levava algum mimo para essas meninas. O que aconteceu? Uma vez precisaram mudar a empresa que representava e ninguém gostou do novo representante. Ele ficou lá durante, 2, 3 meses no máximo.
e tiraram ele de lá e voltou o trabalho do Paulo. Primeiro, porque o Paulo tinha grande qualidade de trabalho, ele tinha grande quantidade de colaboradores. E outra, o Paulo era encantador, ele agregava muito valor para ele. Como que ele fazia isso? Encantando e conquistando as pessoas ao seu redor. Nunca pediu uma balinha para ninguém, nunca pediu um doce para ninguém, e quando nós tivemos que tirar ele daquela vez, ele pegou e entendeu perfeitamente, ele ainda até elogiou a empresa que era concorrente dele. E quando nós chamamos ele de volta, ele falou assim, eu sabia que vocês não iam ficar muito tempo com essa empresa, porque eu conheço o meu trabalho e conheço o trabalho dele. Ele não precisou dizer nada, mas ele já matou a charada por ali. Então eu quero que você faça isso. Agregue mais valor ao outro. Entenda que você é o que você faz. Entenda que o seu sentimento está conectado com o quanto você se doa para o próximo. E pare de querer ganhar tudo. Pare de querer ficar andando sempre com o mesmo tipo de pessoa. Amplie o seu ciclo de relacionamento, suas conexões e tenha grandes resultados em sua vida. E lembre-se de uma coisa, terminando essa aula, você vai tirar um print, vai tirar uma foto, vai mostrar eu na foto e vai postar lá no teu Instagram, marcar o Jonatas Duarte _BR e falar bora para o network, porque a grande ferramenta que nós, seres humanos, temos é o nosso poder de network, nossas conexões. Sozinho é quase impossível, nós não conseguimos, mas juntos nós somos sempre mais fortes. Espero que você tenha gostado desse módulo. Manda o print, manda o teu recado por aqui, que eu estou louco para saber o que foi que você mais gostou da aula de hoje. Valeu!